Oi, amores! Hoje a aula vai ser também facinha, rapidinha, provavelmente uma coisa que vocês já viram antes, tá? No ensino fundamental, só pra gente relembrar. Então, né, como a gente já discutiu na aula passada, a química é a ciência que estuda a matéria. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. E a matéria, gente, ela é apresentada, ela é encontrada em 3 fases de agregação na natureza. São elas sólido, líquido e gasoso. A fase sólida é aquela em que as partículas que formam a matéria estão mais organizadas, estão mais juntinhas. O estado sólido vai ter forma e volume próprio e também vai possuir uma menor energia cinética. A fase líquida é aquela em que a matéria possui forma variável e volume próprio. Nessa fase, as partículas da matéria possuem um grau de organização menor do que observado na fase sólida e maior do que observado na fase gasosa. A energia cinética na fase líquida é maior que observada na fase sólida e menor que a verificada na fase gasosa. A fase gasosa é a mais energética. O estado sólido, então, gente, tem as seguintes características. Ele tem forma própria, volume fixo, não sofre compressão, ele é dificilmente atravessado e não se move espontaneamente. Já o estado líquido, ele vai ter a forma do recipiente que o contém, o volume é fixo, dificilmente sofre compressão, pode ser atravessado com facilidade e pode escorrer. Já o gasoso, gente, ele vai ter a forma do recipiente. As partículas se movimentam espontaneamente e em todas as direções. O estado gasoso, os gases, eles vão ocupar todo o volume do recipiente. Sofrem compressão e expansão com facilidade e também são atravessados com grande facilidade. A gente tem também mudanças desses estados, né? A matéria pode passar de um estado para o outro. Então, ó, a mudança do sólido para o líquido, gente, a gente chama de fusão. A mudança do líquido para o gasoso, a gente chama de vaporização. A mudança do gasoso para o líquido, a gente chama de condensação ou liquefação. E a mudança do líquido para o sólido, a gente chama de solidificação. O que acontece? Eu posso ter uma passagem direta do sólido para o gasoso e do gasoso para o sólido, ou do gasoso para o sólido, né? Essa mudança a gente chama de sublimação. No dia a dia, a gente vê nas bolinhas de naftalina, né? Não sei se vocês já viram, mas tem gente que compra essas bolinhas de naftalina para afastar traça. São as bolinhas branquinhas, né, que o pessoal coloca dentro dos armários para afastar traça. O que acontece com essas bolinhas? Elas sublimam, elas saem do sólido, tá? E vão direto para o gasoso. Elas não passam pelo líquido. E a vaporização, gente, ela é subdividida em 3 tipos. Eu tenho 3 tipos de vaporização. Vaporização é o nome genérico da passagem do líquido para o gasoso. Só que eu tenho 3 tipos de vaporização: a evaporação, a ebulição e a calefação. A diferença básica entre elas é a velocidade. A evaporação é uma passagem lenta, tá? É o que acontece nos rios, nos lagos, é o que acontece quando a gente sai da piscina e não se enxuga, tá? A gente vai evaporando. É o que acontece com o nosso suor também, né? Ele evapora. É o que acontece com as roupas no varal, tá? Então, a evaporação é uma passagem lenta do estado líquido para o estado gasoso. Já a ebulição é uma passagem muito rápida, não muito rápida, rápida, do estado líquido para o gasoso, com essa formação de bolhas, tá? Um exemplo de ebulição é quando a gente coloca água para ferver no fogão. E a calefação é uma passagem super rápida, tá? Do estado líquido para o gasoso. Um exemplo da calefação é quando a gente pega a frigideira quente e coloca embaixo da torneira. O que acontece? Na mesma hora, a gente vê aquela fumaceira, tá? E a passagem praticamente instantânea do estado líquido para o estado gasoso. Gente,
A química, como eu falei para vocês, é a ciência que estuda a matéria e a energia envolvida nos processos, tá? O que a gente precisa saber? Que todo processo que ocorre com liberação de energia para o meio, a gente chama de exotérmico. Ex significa fora, tá? E todo processo que ocorre com absorção de energia, a gente chama de endotérmico. Endo significa dentro. Então, são processos endotérmicos, são processos que acontecem com absorção de energia. O que acontece, gente? Quando a gente passa do estado sólido para o estado líquido, eu preciso aumentar a temperatura, tá? Se eu preciso aumentar a temperatura, eu aumento a agitação das partículas. Disso, eu aumento a energia cinética dessas partículas. Se eu estou aumentando a energia cinética, tá? Essa passagem está absorvendo energia. Então, para passar do sólido para o líquido, eu preciso aumentar a energia. Então, essa passagem, a fusão, vai ser um processo endotérmico. A mesma coisa vai acontecer com a vaporização. Para passar do estado líquido para o estado gasoso, eu preciso aumentar a temperatura, que aumenta a agitação das partículas, aumenta a energia cinética. Então, também vai ser um processo endotérmico. Tanto a fusão quanto a vaporização são processos endotérmicos. Agora, gente, para passar do material gasoso para o líquido, o que eu preciso fazer? Eu preciso diminuir a temperatura. Diminuindo a temperatura, eu vou diminuir a agitação térmica e, consequentemente, a energia cinética. Então, eu estou liberando essa energia para o meio. Então, é um processo exotérmico. Quando eu condenso ou liquefaço um material, ou seja, tiro ele do gasoso, passo para o líquido, eu estou tendo um processo exotérmico. A mesma coisa vai acontecer na solidificação. Eu preciso diminuir a temperatura para acontecer uma solidificação. Então, aí também eu vou ter um processo exotérmico, porque diminuindo a temperatura, eu diminuo a energia cinética das partículas, tá? Como é que eu estou fazendo isso? Liberando essa energia para o meio, por isso que é um processo exotérmico. Já a sublimação, ela pode ser endoexotérmica, vai depender. Se o material estiver passando do sólido para o gasoso, tá? Então, eu vou ter um processo endotérmico. Agora, se for do gasoso para o sólido, será exotérmico. O que fica mais fácil de pensar, gente? O mais energético dos estados é o gasoso. Então, para caminhar até o gasoso, sair do sólido ou do líquido para o gasoso, eu preciso absorver energia. O sólido é o menos energético dos estados. Então, para sair do gasoso ou do líquido e ir para o sólido, eu preciso liberar energia. Resumindo, então, gente, do sólido para o líquido, ou do líquido para o gasoso, ou direto do sólido para o gasoso, eu tenho processos endotérmicos. E o contrário, eu vou ter processos exotérmicos. Do gasoso para o líquido, ou do líquido para o sólido, ou do gasoso direto para o sólido, é um processo exotérmico. É isso, gente, tá? Espero que vocês tenham entendido. Vai ter outro videozinho lá também com desenhos explicando. Qualquer coisa, entre em contato comigo. Beijos e até a próxima.